Você vai se arrepiar com a última profecia de São Pio. O que São Pio viu e revelou pouco antes de partir deste mundo foi algo que poucos compreenderam, mas que agora, diante dos acontecimentos que vivemos, soa como o mais poderoso aviso do céu. Esta é a profecia que o Vaticano manteve em silêncio por décadas e que agora se torna impossível de ignorar. Ele falou sobre tempos em que a humanidade se afastaria de Deus, sobre uma noite espiritual que cobriria a terra e sobre um despertar que viria acompanhado de dor e arrependimento. Suas palavras não são uma simples predição, mas um chamado urgente para que o homem volte o olhar ao Criador. Nos próximos minutos você ouvirá a mensagem completa deixada por São Pio, suas visões sobre o futuro da Igreja e da humanidade e o segredo que ele revelou apenas a alguns poucos próximos. O que foi visto pelo Santo das Chagas não é uma lenda. É um alerta divino sobre o que está prestes a acontecer, e quem ouvir até o fim compreenderá o motivo pelo qual tantos estão sentindo a necessidade de orar mais do que nunca. Não é coincidência você estar aqui agora. Quando São Pio recebeu esta mensagem, ele chorou. Disse que muitos não acreditariam, mas que os que acreditassem seriam poupados de grandes sofrimentos. O tempo da dúvida terminou. O que ele descreveu já começou a se manifestar, e cada sinal ao nosso redor confirma suas palavras. Enquanto muitos ainda buscam respostas na escuridão, esta profecia oferece a luz que pode guiar sua alma. Prepare-se, pois as próximas palavras não são para curiosos, mas para os que desejam entender o que o céu está revelando neste momento crucial da história. Se você sentir o coração acelerar, é porque o Espírito Santo está te chamando a ouvir. São Pio de Pietrelcina nasceu em 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, no sul da Itália. Desde a infância, sua vida foi marcada por fenômenos espirituais que o distinguiam dos demais. Era um menino silencioso, profundamente devoto e sensível à presença de Deus. Aos 5 anos, fez sua primeira experiência mística ao afirmar ter visto seu anjo da guarda. Desde então, sua jornada tornou-se uma linha direta entre o céu e a terra. Ao ingressar na Ordem dos Capuchinhos, adotou o nome de Frei Pio e dedicou-se completamente à oração, à confissão e à intercessão pelas almas. Sua vida foi um testemunho de entrega e sofrimento, refletindo as dores de Cristo. Em 1918, recebeu os estigmas, as marcas visíveis da crucificação, tornando-se um sinal vivo do sacrifício de Jesus. Médicos e cientistas tentaram compreender o fenômeno, mas nada explicava o que acontecia com aquele humilde frade. São Pio não era um homem comum. Suas palavras e milagres despertavam fé em multidões. Ele curava com orações, lia os corações em confissão e previa acontecimentos com precisão divina. Muitos líderes religiosos e políticos o visitaram. No entanto, mais do que um milagreiro, São Pio era um profeta silencioso. Em suas cartas e visões, revelava mensagens de advertência, pedindo à humanidade que voltasse à oração antes que fosse tarde demais. Foi em meio a orações noturnas e longos jejuns que ele recebeu revelações sobre o futuro da Igreja e do mundo. Advertiu sobre tempos de confusão espiritual, perda da fé e desastres que abalariam a humanidade. Disse que o sofrimento seria o instrumento do renascimento da fé e que, através da dor, muitos retornariam a Deus. A profecia que você ouvirá nasceu desse contexto. Um chamado direto à alma humana para despertar enquanto ainda há tempo. O silêncio de São Pio escondia uma verdade que ele confiou apenas a poucos próximos, temendo que o mundo não estivesse pronto para ouvir. E agora, essa verdade ressurge, convidando você a compreender o que ele viu. Havia um peso invisível no coração de São Pio nas semanas que antecederam a profecia. Ele caminhava pelos corredores do convento em silêncio profundo, como se ouvisse algo que os outros não podiam escutar. Os monges percebiam seu semblante abatido, suas longas horas diante do crucifixo e as lágrimas discretas que caíam durante a oração. Ele dizia pouco, mas sua presença transmitia a sensação de que algo grandioso e temível estava se aproximando. A Itália vivia um tempo de instabilidade e medo.
O mundo se recuperava das cicatrizes deixadas pela guerra e o avanço da descrença corroía a fé de muitos. Dentro da igreja, surgiam divisões e questionamentos sobre a espiritualidade. Foi nesse ambiente de confusão que São Pio começou a receber visões perturbadoras, imagens do futuro da humanidade, da perda da fé e da dor que tomaria o coração dos homens. Em uma de suas cartas mais misteriosas, ele descreveu ter ouvido uma voz celestial dizer: "O tempo da misericórdia está se estreitando. As chamas que purificam já se acendem sobre a terra." Ele compreendeu que essa mensagem era para o nosso tempo. O silêncio que manteve não era medo, mas obediência ao desígnio divino. Ele sabia que cada revelação tinha seu momento certo para ser compreendida e que o homem moderno precisaria sentir a ausência de Deus para desejar novamente a sua presença. Enquanto orava, São Pio pedia que o mundo se preparasse, pois o que estava para vir seria mais espiritual que físico. A batalha não se travaria nas ruas, mas dentro das almas. Seu silêncio tornou-se um grito que ecoa ainda hoje, chamando cada um de nós a escutar o que ele não pôde dizer em voz alta. E é nesse ponto que a profecia começa a se revelar, com palavras que ultrapassam o tempo e atingem o coração de quem ainda busca a verdade. Foi durante uma madrugada silenciosa, em oração profunda diante do Santíssimo Sacramento, que São Pio recebeu uma das visões mais intensas de sua vida. Ele descreveu ter sentido uma luz divina envolvê-lo, seguida por uma dor espiritual que o fez cair em prantos. Naquela hora, ele ouviu uma voz celestial que dizia: "O tempo da purificação se aproxima e poucos estarão preparados." A mensagem era clara, mas o seu conteúdo era devastador. São Pio viu multidões perdidas em meio à escuridão, famílias divididas, igrejas vazias e corações sem fé. O mundo se enchia de ruído, mas o nome de Deus se tornava cada vez mais esquecido. Ele escreveu que o homem buscaria dominar tudo, até mesmo o que é sagrado, e que o orgulho humano seria o estopim de uma grande queda espiritual. Disse também que o sofrimento viria não como castigo, mas como um último ato de misericórdia. Em suas anotações mencionou um tempo em que o céu pareceria calado, e o silêncio de Deus faria muitos duvidarem de sua presença. Mas é no silêncio, dizia ele, que o Pai trabalha com mais força nas almas. São Pio relatou que 3 sinais antecederiam essa purificação: a confusão espiritual dentro da própria igreja, o afastamento em massa da oração e a substituição do sagrado pelo mundano. Quando esses sinais se tornassem visíveis, dizia ele, o homem saberia que a profecia estava se cumprindo. A voz celestial o advertiu: "O amor esfriará, e muitos perderão a fé. As luzes da terra parecerão fortes, mas serão sombras que escondem a verdade." São Pio compreendeu que a humanidade caminhava para um tempo de decisão. Disse que haveria apenas 2 caminhos: o do retorno à fé ou o da escuridão voluntária. Essa foi a essência da profecia, uma escolha espiritual diante de um mundo que se esqueceu de Deus. Antes de revelar tudo, São Pio pediu discernimento. Orava para que o mundo estivesse pronto. Ele sabia que quem ouvisse essas palavras com o coração aberto não sentiria medo, mas arrependimento e esperança. Era o convite do céu à conversão, o último chamado antes da tempestade. A profecia de São Pio não foi um anúncio de destruição, mas um espelho espiritual que reflete o estado da humanidade diante de Deus. Cada frase que ele escreveu estava impregnada de dor e amor ao mesmo tempo. Ele não via o futuro como uma punição, mas como uma purificação necessária para que a fé renascesse em meio ao caos. Quando falou sobre a escuridão espiritual, não se referia apenas a guerras ou catástrofes, mas ao distanciamento interior que o homem criaria entre si e o Criador. O verdadeiro significado da profecia é um chamado à reconciliação. São Pio afirmava que Deus não castiga. Ele permite que o homem veja as consequências do próprio afastamento para que volte à luz. As visões de templos vazios e de pessoas sem esperança não eram metáforas, mas alertas divinos. Ele dizia:
O mundo buscará o progresso e esquecerá o Criador, e será nesse esquecimento que encontrará sua própria ruína. Contudo, a profecia também carrega uma promessa. Após o período de trevas, viria o tempo da renovação. Corações sinceros se levantariam e a oração voltaria a ser o elo entre o céu e a terra. São Pio chamava esse tempo de o novo amanhecer, quando a humanidade compreenderia que nenhum poder terreno pode substituir o amor de Deus. Essa esperança é o centro de sua mensagem. O sofrimento é passageiro, mas a salvação é eterna para quem permanece fiel. Ele desejava que suas palavras fossem mais que um aviso. Queria que fossem um instrumento de transformação. Pediu que cada pessoa que as escutasse orasse com o coração aberto, buscando compreender o que Deus queria lhe mostrar. O sentido mais profundo da profecia é pessoal. Trata-se da batalha silenciosa dentro de cada alma. É nessa guerra interior que a vitória de Deus precisa acontecer primeiro. Aqueles que entenderem essa mensagem não sentirão medo, mas despertarão para a fé viva. A profecia não fala sobre o fim, mas sobre o recomeço, o retorno ao Pai. Depois de compreender o peso da profecia, São Pio passou a insistir em um ponto essencial. O chamado de Deus não é coletivo, mas individual. Cada alma tem um momento em que o céu se inclina e sussurra. Agora é a sua vez de ouvir. Esse chamado não vem entre aplausos nem sinais grandiosos, mas no silêncio do coração, quando o espírito se sente inquieto e a consciência desperta. Ele dizia que Deus fala através dos acontecimentos, das perdas, das dores e até do cansaço que o mundo provoca. São Pio alertava que a voz divina seria abafada por muitas distrações. As pessoas se acostumariam a correr atrás do efêmero, ignorando o eterno. O chamado, portanto, exige coragem para parar, silenciar e escutar. Em suas homilias, o santo repetia: quem dobrar os joelhos agora será poupado da tempestade que virá. Ele não falava de medo, mas de preparação. Um apelo para que a fé não fosse deixada para o último instante. O chamado divino é também um teste de humildade. Deus não busca os perfeitos, mas os dispostos. São Pio dizia que, quando o mundo parecer sem saída, o céu enviará uma última oportunidade a cada coração. Aqueles que responderem serão fortalecidos pela graça, mesmo no meio da confusão. Os que ignorarem, continuarão vagando em busca de um sentido que só a fé pode oferecer. Neste ponto da mensagem, São Pio convida o ouvinte a refletir. E se esta for a hora em que Deus está te chamando? E se este for o instante em que o Espírito Santo quer despertar algo adormecido em você? Não há tempo para adiar. O chamado de Deus não é uma sugestão. É um convite para viver a verdade enquanto ainda há luz. O que o santo ouviu naquela madrugada era mais do que uma profecia. Era um lembrete de que o céu ainda fala. São Pio acreditava que a oração era a ponte entre a alma e o Criador. Para ele, rezar não era repetir palavras, mas oferecer o coração inteiro a Deus. Quando falava sobre conversão, ensinava que o primeiro passo era reconhecer a própria fragilidade e se abandonar completamente à misericórdia divina. Nenhum pecado é maior do que o amor de Deus, dizia. Mas esse amor só alcança quem se abre para recebê-lo. Nesta parte do vídeo, o espectador é convidado a orar junto com São Pio, transformando a escuta em experiência espiritual viva. Imagine-se ajoelhado em silêncio, diante do crucifixo, permitindo que cada palavra penetre fundo na alma. Senhor Jesus, ensina-me a suportar com paciência as dores que me aproximam de Ti. Dá-me força para vencer o mal que habita em mim e coragem para permanecer fiel, mesmo quando o mundo me rejeitar. Purifica meu coração das sombras que me afastam da Tua luz. Faz de mim instrumento da Tua vontade, para que minha vida seja testemunho do Teu amor. Pai eterno, perdoa os meus pecados e renova o meu espírito. Não permitas que o medo vença a fé, nem que a dúvida apague a esperança. Que o Teu Espírito Santo habite em mim, guiando cada passo e cada decisão. Eu me coloco agora em Tuas mãos, confiando que mesmo nas tempestades,
A tua graça me sustentará. Amém. São Pio dizia que quem ora com sinceridade move o céu, mesmo que o mundo ao redor pareça desabar. Essa oração representa o ponto de virada, o instante em que a profecia se torna pessoal e o ouvinte deixa de ser apenas espectador, para se tornar parte viva do chamado divino. Após revelar sua profecia e conduzir os fiéis à oração, São Pio deixou uma mensagem que resume toda a sua missão. Não temam o futuro. Temam viver sem fé. Essa frase simples e direta contém o núcleo de tudo o que o santo queria transmitir. O futuro, com suas incertezas e dores, não é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro perigo é permitir que o coração se endureça e se afaste da presença divina. Em suas últimas reflexões, ele escreveu que o mundo passaria por um período em que o espiritual seria confundido com o ilusório, e a verdade seria trocada pela conveniência. Chamou esse tempo de Noite da Alma Coletiva. Nela, o homem tentaria viver sem Deus e descobriria o vazio de suas próprias conquistas. No entanto, logo depois, descreveu um amanhecer radiante, o tempo em que os corações humildes seriam a chama que reacenderia a fé. A salvação nascerá do simples, dizia ele. A revelação final de São Pio é uma convocação à esperança. Ele afirmava que mesmo os dias mais sombrios estão sob o controle do Criador e que nenhuma força humana pode apagar a vontade divina. O santo não desejava amedrontar, mas despertar. Queria que cada pessoa compreendesse que a conversão não é castigo, e sim um retorno ao lar. O sofrimento, escreveu, é o martelo que Deus usa para moldar a santidade. Ao chegar ao fim desta mensagem, a pergunta inevitável permanece: o que você fará com o que ouviu? Esta profecia não é apenas um relato distante, mas um espelho que reflete o estado da sua alma hoje. O mundo pode parecer mergulhado em ruído, mas o chamado de Deus continua o mesmo: orar, perdoar, recomeçar. São Pio encerrou sua vida dizendo: minha missão começa quando eu partir. E de fato sua voz continua viva, ecoando pelos corações que ainda acreditam que o céu fala com quem está disposto a ouvir. Que esta profecia te leve não ao medo, mas à luz, não ao desespero, mas à fé que renasce quando tudo parece perdido. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração respondeu ao toque do céu. São Pio dizia que, quando uma mensagem espiritual causa inquietação, é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Agora é o momento de transformar a emoção em atitude, a escuta em fé viva. O mundo muda quando uma única alma decide dobrar os joelhos. Essa é a hora de agir. Não deixe que esta profecia seja apenas mais um vídeo entre tantos. Permita que ela se torne um divisor de águas em sua caminhada espiritual. Reze hoje, não amanhã. Reconcilie-se, perdoe, recomece. São Pio lembrava que cada oração feita com amor tem poder de mudar destinos. Compartilhe esta mensagem com quem você sabe que precisa de luz. Talvez através de você, Deus alcance uma vida que está se perdendo em silêncio. Inscreva-se no canal e mantenha acesa a chama da fé. Aqui você encontrará orações, mensagens e reflexões que alimentam a alma e fortalecem o espírito. O algoritmo do mundo pode tentar esconder o que é sagrado, mas quando você interage com uma mensagem divina, está ajudando a espalhar o evangelho disfarçado de vídeo. Antes de sair, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: o que Deus está me pedindo hoje? Talvez Ele só queira que você volte a conversar com Ele, com o mesmo coração simples de uma criança. A profecia de São Pio não termina aqui, ela continua em cada ato de fé que você realiza. Responda ao chamado e seja um portador da luz que o mundo tanto precisa. Que cada palavra desta mensagem encontre abrigo em seu coração. São Pio de Pietrelcina não deixou uma profecia para gerar medo, mas para despertar almas. O Santo das Chagas desejava que cada pessoa compreendesse que a verdadeira preparação para o futuro começa dentro de si. Quando o mundo parece desabar, é a fé que o mantém de pé. Neste momento, acolha em silêncio o que ouviu. Permita que o Espírito Santo transforme esta escuta em transformação interior. Lembre-se,
Não há coincidência em ouvir a voz de Deus. Há propósito. Se você chegou até aqui é porque foi chamado. E quem é chamado pelo céu nunca permanece o mesmo. Feche os olhos e receba esta bênção espiritual. Que o Deus Altíssimo ilumine seu caminho, fortaleça sua fé e renove seu coração. Que toda inquietação se transforme em paz e que o amor de Cristo o envolva por completo. Que São Pio interceda por você, afastando as sombras, curando feridas e reacendendo a chama da esperança. Agora vá e viva o que ouviu. Ore, ame, compartilhe. Leve adiante a luz que te tocou aqui. Porque quando uma alma desperta, o céu inteiro se alegra. E lembre-se das últimas palavras de São Pio. Reze, espere e não se preocupe. A ansiedade não ajuda em nada. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração.